Ela pesa menos que um carro de família. Consome menos eletricidade do que uma lâmpada comum. E, ainda assim, está deixando para trás, para sempre, o mundo que a construiu. Da praia, as pessoas veem apenas fogo, ruído e uma coluna de fumaça branca subindo contra o azul do céu. Nenhuma delas consegue enxergar a verdade mais estranha, escondida por baixo daquele espetáculo. Uma máquina pequena e frágil acaba de começar uma viagem que pode durar mais do que quase tudo ao seu redor. A Voyager, decola de Cabo Canaveral, em 5 de setembro de 1977, presa ao topo de um foguete Titan III. A janela de lançamento é estreita, calculada com uma precisão quase obsessiva, uma vez a cada 176 anos. Os planetas exteriores se alinham de tal maneira que uma única nave pode usar a gravidade de cada mundo por onde passa para ser lançada em direção ao próximo. Perder essa oportunidade significaria transformar a missão em algo praticamente impossível. Os engenheiros sabiam que estavam construindo para um instante que não voltaria durante suas vidas. A nave em si era compacta, uma estrutura de alumínio com 10 lados, de onde se estendiam longas hastes carregando instrumentos como se fossem membros. Sua antena principal, um prato de mais de 5 metros de diâmetro, apontava de volta para a Terra, e continuaria apontando. Mesmo quando a Terra deixasse de ser um mundo visível e se tornasse apenas uma lembrança matemática no escuro, preso à lateral da nave, havia algo que não servia diretamente à ciência planetária. Um disco de cobre banhado a ouro, com 30 centímetros de diâmetro. Nele, músicas de várias culturas, saudações em 55 idiomas, sons de chuva, ondas do mar e as primeiras palavras de uma mãe para seu filho. Também havia diagramas mostrando onde a Terra fica entre as estrelas e instruções gravadas no próprio metal para tocar o disco. Uma mensagem dentro de uma garrafa, lançada em um oceano sem margem. A equipe deu à Voyager instrumentos para enxergar e um disco para falar. Depois, apontou a nave para a escuridão exterior e a deixou partir. O destino imediato eram os 2 maiores mundos do sistema solar. Mas, por trás dessa primeira etapa, já existia algo maior, uma trajetória que não terminaria em 100 anos, nem em 1 milhão. Uma trajetória capaz de atravessar escalas de tempo nas quais países, línguas, memórias e talvez até as estrelas deixariam de existir como as conhecemos. 16 meses depois do lançamento, o vazio entre os mundos começou a ceder lugar a algo imenso. Júpiter apareceu nas câmeras da Voyager como uma mancha pálida, crescendo lentamente ao longo das semanas até se transformar em um colosso listrado, turbulento, vivo em movimento. Na aproximação máxima, em março de 1979, as imagens que chegaram à Terra pareciam pertencer a uma astronomia inteiramente nova. Pela primeira vez, aquele ponto brilhante visto em telescópios revelava a violência real de sua superfície aparente. Durante séculos, Júpiter tinha sido tratado como uma luz serena no céu. De perto, ele era tudo menos sereno. Faixas de nuvens se chocavam e se arrastavam umas contra as outras, empurradas por ventos mais rápidos do que qualquer furacão registrado na Terra. A Grande Mancha Vermelha, uma tempestade ativa há séculos, aparecia no hemisfério sul como uma ferida aberta, larga o suficiente para engolir nosso planeta inteiro e ainda deixar espaço ao redor, sob o topo das nuvens. Relâmpagos irrompiam continuamente, não como os raios finos e ramificados que conhecemos, mas como super-raios com milhões de vezes mais energia, e Júpiter era apenas metade da revelação. Quando a Voyager passou pelo sistema, suas câmeras se voltaram para as luas. Io, a mais interna das grandes luas, deveria ser uma esfera morta, rochosa, coberta de crateras. As imagens interromperam essa expectativa de maneira brutal. Plumas em forma de guarda-chuva subiam da superfície. Eram vulcões ativos, em erupção. Sobre uma lua, Io revelou-se o corpo geologicamente mais violento do sistema solar.
amassado e aquecido pela gravidade de Júpiter e das luas vizinhas até manter seu interior parcialmente fundido. As erupções pintavam a paisagem com amarelos e vermelhos de enxofre, e o terreno podia mudar de uma semana para outra. Não era um fóssil cósmico, era um mundo em convulsão, remodelado por forças invisíveis, preso em uma dança gravitacional sem descanso. Europa ofereceu um choque mais silencioso. Sua superfície era clara, quase estranhamente lisa, atravessada por linhas escuras e avermelhadas que se cruzavam em redes complexas. Elas não pareciam seguir padrões de crateras, nem de vulcões. Eram rachaduras, como se algo debaixo do gelo continuasse se movendo, pressionando para cima, quebrando e congelando novamente. A implicação, sugerida em 1979 e fortalecida nas décadas seguintes, era a possibilidade de um oceano de água líquida escondido sob uma crosta gelada. Ganimedes mostrou duas faces, regiões antigas e escuras, marcadas por impactos primordiais, ao lado de faixas mais jovens e sulcadas, onde o gelo parecia ter sido deslocado e refeito. Calisto, por outro lado, parecia congelada no tempo. Sua crosta registrava cerca de 4 bilhões de anos de colisões, como um livro-caixa de catástrofes. Cada lua revelava uma maneira diferente de existir. Em torno de Júpiter, a Voyager não encontrou simples satélites, mas mundos inteiros, cada um com sua própria história física. Então Júpiter fez pela Voyager o que nenhum foguete poderia fazer. Ao passar por trás do gigante, a nave tomou emprestada uma pequena fração do momento orbital do planeta e saiu do encontro mais rápida do que havia chegado. A assistência gravitacional a lançou em direção a Saturno, em uma rota que nenhuma quantidade prática de combustível poderia comprar. A física ofereceu a troca. A Voyager aceitou. And we, com a velocidade herdada de um planeta, seguiu adiante. Saturno chegou em novembro de 1980. À distância, seus anéis pareciam sólidos, um disco achatado de luz ao redor de um planeta bege e pálido, limpo, geométrico, quase desenhado com compasso. De perto, as câmeras da Voyager desmontaram essa imagem. O sistema de anéis não era um único disco. Era composto por milhares de anéis menores, cada um como uma corrente separada de partículas, em sua maioria gelo de água, variando de grãos de poeira a blocos do tamanho de casas. Cada partícula seguia sua própria órbita precisa. Entre os anéis havia lacunas, dentro deles, ondas, tranças e bordas abruptas, mantidas pela gravidade de pequenas luas mergulhadas naquele sistema. Algumas agiam como escultoras. Prometeus e Pandora ficavam ao lado do estreito anel F, confinando-o com seus puxões gravitacionais. Pan varria sua própria faixa limpa. Mimas ajudava a esculpir a ampla divisão de Cassini por meio de ressonância orbital. Era a matemática da gravidade escrita em gelo e rocha. O campo magnético de Saturno revelou-se menor que o de Júpiter, mas ainda imenso quando comparado ao da Terra. Os instrumentos da Voyager mapearam seu alcance, registrando partículas energéticas aprisionadas e a maneira como o vento solar comprimia o campo no lado voltado para o Sol, enquanto o esticava em uma longa cauda atrás do planeta. Mesmo ali, em torno de um mundo aparentemente calmo, havia tensão, fluxo, pressão e movimento. O espaço ao redor de Saturno também estava vivo. As luas de Saturno formavam uma galeria de estranhezas. Mimas carregava uma cratera de impacto tão grande em relação ao próprio tamanho que o corpo que a atingiu quase deve tê-la, despedaçado por completo. Encélado brilhava intensamente, refletindo quase toda a luz solar que o tocava. Sinal de uma superfície jovem e ativa. Cada lua parecia uma miniatura de mundo, moldada por uma história íntima, por acidentes próprios, por forças que atuavam lentamente no frio distante do sistema solar exterior. Mas Titan era o motivo pelo qual a trajetória da Voyager havia sido dobrada daquele modo. Titan, a maior lua de Saturno, é maior que o planeta Mercúrio e a única lua do sistema solar envolta por uma atmosfera espessa e permanente.
Vista do espaço. Ela não mostrava quase nada, apenas uma névoa alaranjada e marrom, densa o suficiente para impedir que as câmeras encontrassem o solo. O que os instrumentos podiam fazer era provar o ar. Esse ar era composto principalmente de nitrogênio, como na Terra, misturado com metano e moléculas orgânicas pesadas formadas nas camadas superiores da atmosfera. A luz ultravioleta quebrava compostos simples, e os fragmentos se recombinavam em substâncias mais complexas. Na superfície de Titã, uma pessoa sentiria uma pressão cerca de 1,5 vezes maior que a pressão ao nível do mar na Terra. O frio, porém, pertencia a outro regime, a cerca de menos 179 graus Celsius. A química muda de papel. Nessa temperatura, o metano se comporta de modo parecido com a água em nosso planeta. Pode cair como chuva, acumular-se em lagos, escavar rios e deltas em uma base de gelo de água sólido. Isso não é vida, mas é química. E a química, quando recebe tempo e energia suficientes, tem o hábito de se tornar interessante. A passagem próxima por Titan mudou permanentemente a trajetória da Voyager, inclinando-a para fora do plano achatado, compartilhado pelos planetas. A partir dali, não haveria outros mundos a visitar. A assistência gravitacional de Saturno era a última que a física colocava à disposição daquela nave. Depois dela, a Voyager seguiria por conta própria. Ainda levaria consigo seus instrumentos, seu disco dourado, sua antena voltada para casa e uma rota aberta para fora do sistema solar. Mas a parte fotográfica da missão, aquela que transformou planetas distantes em lugares concretos, estava se aproximando do fim. 13 anos após o lançamento, alguém teve uma ideia. A Voyager já estava a cerca de 6 bilhões de quilômetros de casa. Desde Saturno, suas câmeras permaneciam voltadas para fora, e a ciência planetária já não precisava delas. Em breve, seriam desligadas para sempre, poupando energia para instrumentos que ainda tinham trabalho a fazer. Antes disso, Carl Sagan, um dos grandes defensores da missão, pediu uma última sequência virar as câmeras, olhar de volta para o sistema solar interior e para o calor pálido de um sol distante. Acertar a geometria levou meses, em parte para proteger a óptica da luz solar direta. Em fevereiro de 1990, a Voyager 1 girou e registrou 60 imagens do sistema solar, formando um retrato em mosaico da vizinhança que havia deixado para trás. Em uma dessas imagens, presa dentro de um feixe perdido de luz espalhada, havia um ponto de brilho menor do que um pixel. A Terra. Não um mundo azul e cheio de detalhes. Apenas uma partícula quase invisível. Dentro daquele ponto estavam todas as pessoas que já viveram, todas as guerras, todos os gestos de amor e crueldade, todas as descobertas, todas as preces lançadas a um céu que nunca respondeu diretamente. Tudo cabia em uma mancha pequena o bastante para ser confundida com poeira na lente. Sagan descreveu aquela imagem como um grão de poeira suspenso em um raio de sol. Não era exatamente consolo, era perspectiva. Um lembrete frio da escala em que existimos. As rivalidades, certezas e fronteiras que ocupam nossos dias acontecem sobre um mundo que, visto de longe o bastante, quase desaparece. Quando o retrato foi concluído, as câmeras foram desligadas pela última vez. A Voyager parou de olhar para trás. Não haveria mais imagens de planetas, luas ou anéis. Não haveria outro retrato da Terra. Mesmo assim, a missão não tinha terminado. O contador de distância continuava subindo, quilômetro após quilômetro, enquanto a nave avançava para uma escuridão que nenhum ser humano havia tocado. É nesse ponto que muitas narrativas sobre a Voyager costumam terminar. Os planetas ficaram para trás. As imagens já foram tiradas. A Terra foi reduzida a um ponto quase invisível dentro de um raio de luz. Mas tudo isso cobre apenas os primeiros 13 anos da viagem. A parte com mundos, anéis e fotografias. O que vem depois pertence a outra escala. Não é mais uma história sobre exploração planetária. É a história de uma máquina do tamanho de um carro pequeno envelhecendo
até se tornar mais antiga que as estrelas. Essa nova etapa começa em uma fronteira que ninguém poderia ver com os olhos. Durante décadas depois de Saturno, a Voyager seguiu sem um destino no sentido comum da palavra. Ainda assim, o território do Sol tem uma borda. A coroa solar lança continuamente um fluxo de partículas carregadas para fora. O vento solar. E esse vento infla uma imensa bolha ao redor do sistema solar. Essa bolha é chamada de heliosfera. Dentro dela, o Sol ainda domina o ambiente, muito além dos planetas. Chega um ponto em que a pressão do vento solar deixa de vencer o material rarefeito que existe entre as estrelas. Essa região de equilíbrio é chamada de heliopausa. Não há um muro, não há uma linha pintada no vazio, mas há uma transição real, mensurável, física. Depois de 3 décadas e meia viajando no escuro, alguns instrumentos da Voyager ainda funcionavam, e eles estavam atentos a qualquer sinal de que aquela fronteira havia sido alcançada. O que eles registraram foi uma troca silenciosa de domínio. As partículas nascidas dentro da bolha solar, carregadas para fora pelo vento do Sol, caíram abruptamente em quantidade. Ao mesmo tempo, os raios cósmicos vindos de fora, lançados por supernovas distantes e por outras formas de violência espalhadas pela galáxia, aumentaram. O ambiente magnético mudou. A nave continuava a mesma, movendo-se na mesma direção, mas o espaço ao redor dela já não pertencia ao Sol do mesmo modo. Em 25 de agosto de 2012, após 35 anos de voo, a Voyager 1 cruzou a heliopausa e se tornou o primeiro objeto, construído por seres humanos, a entrar no espaço interestelar. O intervalo entre as estrelas, que durante toda a história humana havia sido apenas uma ideia, passou a conter algo nosso, uma estrutura de alumínio, circuitos, instrumentos antigos e um disco dourado seguiam ali, medindo o ambiente e enviando resultados para casa através de uma distância quase inimaginável. Esses sinais chegavam à Terra quase como fantasmas. A transmissão da Voyager tinha cerca de 20 watts, algo comparável a uma lâmpada fraca de refrigerador. Depois de se espalhar por bilhões de quilômetros, a energia que alcançava as grandes antenas da Deep Space Network era quase nada, um sussurro. Ele só podia ser captado porque as antenas eram enormes e porque os sistemas em solo haviam sido construídos por pessoas que sabiam escutar o quase inaudível. Enquanto isso, a energia da nave diminuía. 3 geradores de radioisótopos mantinham a Voyager viva, convertendo o calor do decaimento do plutônio, 238, em eletricidade. No lançamento, eles forneciam cerca de 470 watts. Desde então, ano após ano, a potência caiu um pouco, conforme o plutônio atravessava sua meia-vida. Depois de quase 5 décadas, restava apenas uma fração da energia original, e a missão havia se transformado em um exercício de triagem paciente. Um por um, os instrumentos passaram a ser desligados, não porque tivessem falhado, mas porque já não havia eletricidade suficiente para alimentar todos eles. Cada desligamento era uma decisão difícil, o que ainda poderia ser aprendido. Comparado ao custo de manter um sistema aquecido e funcionando, a nave, projetada para sobreviver a um encontro com os planetas gigantes, agora dependia de escolhas cada vez mais estreitas, tomadas a partir de um planeta que ela já não podia ver. Os engenheiros que fazem essas escolhas trabalham com hardware construído antes de muitos deles nascerem. São guiados por documentos antigos, procedimentos herdados, conhecimento transmitido de uma geração para outra. Cada equipe aprende com a anterior a conversar com uma máquina que saiu da Terra em outra época. Em algum momento dos próximos anos, a energia disponível deve cair abaixo do limite necessário para manter qualquer instrumento científico funcionando de maneira confiável. O transmissor talvez resista um pouco mais, enviando um canal vazio através da noite interestelar. Depois, em algum ponto mais distante, até isso deixará de ser possível. Da Terra, não haverá um encerramento dramático, nenhuma mensagem marcada como final.
O sinal simplesmente afundará abaixo do limite de detecção. Um último dado será registrado. Depois dele, nada. Mas o silêncio não muda nada lá fora. A Voyager continuará se movendo a cerca de 17 km por segundo. Isso é lento em escala cósmica. A luz viaja quase 18.000 vezes mais rápido. Mas a Voyager é persistente. No espaço profundo, sem atrito contra o qual lutar. Nada a freia de maneira significativa. E nada a empurra para o lado. A trajetória escrita pela gravidade e pelo momento em 1977 simplesmente continua. Mesmo sem olhos, sem voz e sem instrumentos ativos. Ela segue para fora, entre as estrelas, carregando a geometria de uma decisão tomada muito tempo antes. Em cerca de 40.000 anos, essa trajetória levará a Voyager relativamente perto de uma pequena anã vermelha chamada Gliese 445, na constelação de Camelopardalis. Perto, em termos interestelares, significa cerca de um sexto ano-luz. Não haverá entrada em órbita, não haverá desaceleração, não haverá chegada. A nave apenas roçará a periferia da influência gravitacional daquela estrela e continuará adiante, sem qualquer consciência do encontro, sem qualquer mudança dramática em sua longa deriva, até lá. A civilização que a construiu pode existir ou não. Línguas inteiras já desapareceram e foram substituídas em intervalos muito menores. Os nomes dos engenheiros nos registros da missão talvez sejam tão obscuros quanto os nomes dos artesãos que cortaram pedra no Egito Antigo. A NASA, os Estados Unidos, talvez até a própria ideia de nações, podem pertencer a uma era que nenhuma mente viva consiga lembrar com clareza. A Voyager não carrega esse peso. Máquinas não envelhecem como seres vivos. E não é possível esquecer aquilo que nunca se soube. Ela é metal avançando pelo vazio, uma estrutura sem memória própria, mas cheia de memória humana. Seu movimento continuará. Assistido ou não. Interpretado ou não. A indiferença do espaço não a impede. A falta de testemunhas não a detém. O que foi lançado continua lançado. A galáxia ao redor dela também não permanecerá igual. Durante bilhões de anos. Andrômeda, o maior membro do nosso grupo local de galáxias. Uma espiral com centenas de bilhões de estrelas. Vem caindo em direção à Via Láctea. Em cerca de 4 a 5 bilhões de anos. As duas começarão a interagir. Chamar isso de colisão pode ser enganoso. Galáxias são, em sua maior parte, espaço vazio, e suas estrelas ficam tão afastadas que impactos diretos são raros. O que acontece, na verdade, é uma remodelação gravitacional. Estrelas são arrancadas de suas antigas órbitas e lançadas em novas trajetórias. Os braços espirais elegantes das duas galáxias se dissolvem, se misturam ao longo de centenas de milhões de anos. O material resultante se acomoda em uma única galáxia elíptica gigante. Os astrônomos já deram um nome a esse futuro objeto Milcomeda. A Voyager estará em algum lugar dentro desse processo. Impossível de localizar com precisão. Ela será um ponto de alumínio e ouro flutuando por uma galáxia em transformação. A fusão não a tocará diretamente. Ela atravessará esse cenário como atravessa todos os outros sem perceber. Sem reagir. Sem escolher. Enquanto a arquitetura do céu muda ao seu redor, o disco dourado seguirá preso à sua lateral, um artefato de uma espécie que tentou dizer onde estava, quem era e que sons existiam em seu pequeno mundo de origem. Mas as próprias estrelas também estão se apagando. As mais massivas queimam seu combustível em poucos milhões de anos e colapsam em estrelas de nêutrons ou buracos negros. Estrelas médias, como o Sol, duram bilhões de anos antes de incharem como gigantes vermelhas e depois esfriarem como anãs brancas. As anãs vermelhas, fracas e econômicas, resistem por trilhões de anos, mesmo elas. No entanto, não têm combustível infinito. A economia da luz também termina. Por volta de 10 trilhões de anos no futuro, a era da formação de estrelas deve chegar ao fim. A matéria-prima,
O hidrogênio que colapsa sob a gravidade terá sido em grande parte consumida ou dispersa. Galáxias que antes brilhavam intensamente se tornarão raras e escuras. O universo não estará vazio, mas estará mais quieto, povoado por restos anãs brancas desbotando rumo à invisibilidade. Estrelas de nêutrons girando no escuro, buracos negros se alimentando lentamente. Se o material de que ela é feita sobreviver até esse ponto, a Voyager 1 será mais antiga do que quase todas as estrelas ativas que já existiram. Estará cruzando um cosmos que não se parecerá mais com aquele em que foi lançada. Não haverá sóis brilhantes para orientar histórias. Não haverá vento solar marcando o território de ninguém. Apenas a expansão longa e fria do universo, levando tudo para mais longe de tudo. Enquanto os remanescentes do fogo se apagam, talvez nem isso dure para sempre. Uma possibilidade teórica, nunca observada, mas admitida por certos modelos, sugere que os prótons, partículas presentes nos núcleos atômicos, talvez não sejam perfeitamente estáveis em escalas de tempo imensas. Se essa hipótese estiver correta, a matéria comum acabaria se dissolvendo lentamente. Átomos se desfariam, a estrutura de alumínio, o disco de cobre banhado a ouro, o silício dos circuitos. Tudo começaria a se desfazer, partícula por partícula. Não haveria destruição em sentido dramático, nenhuma explosão final, nenhum clarão marcando o fim da nave. Apenas um desbotamento distribuído por durações para as quais não existe analogia humana. A Voyager se dissolveria em radiação e nos fragmentos mais leves da matéria, misturando-se à escuridão em expansão. A mensagem física, gravada no metal, deixaria de ter suporte. O mensageiro já não seria uma máquina, seria apenas parte do fundo frio do universo. E, ainda assim, o que ela carregava nunca dependeu apenas de sua sobrevivência material. O disco é uma cópia. Seu conteúdo foi transmitido, arquivado, estudado e compartilhado há muito tempo, preservado em algo que, por enquanto, pode ser mais fértil que cobre e ouro a memória de pessoas que leram sobre a missão, construíram instrumentos inspirados por ela, olharam para cima e decidiram que alcançar o desconhecido valia o esforço, mesmo sem retorno garantido. A Voyager 1 nunca foi apenas hardware. Ela foi uma decisão. A decisão de tentar sem certeza de sucesso, sem expectativa de resposta, sem uma única garantia de que a mensagem algum dia seria encontrada. A decisão de enviar sons, imagens, matemática e saudação para um oceano sem praia. Porque o próprio gesto já tinha valor. Ela passou por todos os planetas gigantes, cruzou a fronteira do sistema solar, entrou no espaço entre as estrelas e continuou falando, até não restar mais nada a dizer. O sinal vai desaparecer. O Sol vai esfriar. A galáxia que ela atravessou se tornará antiga, deformada e silenciosa. Talvez a matéria que compõe a nave dure por trilhões de anos. Talvez, em uma escala ainda mais profunda, ela também se desfaça. Mas, em algum lugar do escuro, enquanto a física permitir, a Voyager continuará se movendo, sem destino, sem testemunhas, sem retorno, uma pequena máquina lançada por uma espécie inquieta, levando consigo a lembrança de que, por um instante, a Terra decidiu falar com as estrelas.